Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? 19ª semana. Parece que começamos ontem, não é? Nesta noite, que eu entenda o porquê da minha permanência em Jesus. Eu venho falando sobre isso. Mas, por quê? Por qual razão eu devo permanecer em Jesus? O texto que eu escolhi nesta noite está em João capítulo 15, versículo 4, e naturalmente vamos ler outros ao longo da apresentação. Jesus disse: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Vou pedir que vocês leiam em voz alta comigo, por favor. Todos. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Amém. Por que eu devo permanecer unido com Jesus? A nossa aproximação de Jesus deve ser como? Contínua e ir se aprofundando cada vez mais. Então, todo aquele que se encontra com Cristo, que se aproxima dele, deve entender que essa aproximação deve ser contínua e aprofundada. Não tem outra saída. Todo aquele que quer se tornar cristão, porque o cristão, ele é chamado por Deus, mas ele só se torna cristão por decisão, por escolha, e não por frequentar uma igreja. Porque nem todos que estão dentro de uma igreja são cristãos, tá? Agora, essa continuidade e essa profundidade no relacionamento, ela tem que existir por meio do prazer, da alegria, tá? Então, essa continuidade ou profundidade, ela existe porque existe prazer da nossa parte, correto? Se não existir prazer da nossa parte, tudo não passa de um engodo, de um ato hipócrita. Por exemplo,
o arrependimento, ele não pode existir só lá no começo. O arrependimento tem que ser contínuo, constante, tá? Para que, quando nós reconhecemos que erramos, devemos pedir perdão ao Pai. A nossa confiança nele não pode ser um ato só inicial, quando nós nos entregamos a ele. Mas essa confiança tem que crescer e se aprofundar. Ela tem que amadurecer em nossas vidas, tá? Por exemplo, nós vamos estudar essas coisas hoje, mas eu tenho certeza que Deus está suprindo minhas necessidades. Eu não preciso ficar aqui gritando como um louco para você: acredite que Deus vai dar a você isso e aquilo, Deus vai abrir as portas. Eu não preciso falar isso. Se você é um cristão, Ele vai dirigir seus passos. Trate de andar direito diante de Deus e Ele vai orientando você. Ele vai iluminando os seus caminhos. A nossa transformação espiritual e moral, ela tem que também ser contínua. Esse aperfeiçoamento não começou lá no passado e terminou lá. Ele tem que ser contínuo. Eu tenho que ter uma vida moral crescente, elevada. Não é isso? A nossa missão em Cristo. Porque muitas pessoas acham que tem que frequentar a igreja para fazer corrente, campanha, novena. Não, você tem que aprender que você tem uma missão em Cristo. Qual é a sua missão? A sua missão é procurar aproximar as pessoas que não conhecem Deus dele. Essa é a sua missão. Levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Mas também, por outro lado, você tem que aprender a palavra de Deus para firmar quem já conhece Deus nele. Então, nós temos dois tipos de pessoas. Um que não conhece a Deus e um que já conhece Deus. E o nosso trabalho é aproximar essa pessoa que não conhece Deus dele e fortalecer quem o conhece nele. Quando nós praticamos essas atividades que nós chamamos de missão cristã, que é evangelizar e ensinar, nós estamos fortalecendo a igreja que Deus criou neste mundo, em Jesus Cristo. E além do mais, nós estamos amando a Deus e ao próximo. É dessa maneira que nós amamos a Deus e ao próximo. Você não ama ao próximo dando sopa para ele. Você não ama ao próximo dando dinheiro a ele, tá? Mas quando essas atividades exibem a graça e a grandeza de Deus, os faz aproximar de Deus e a serem mais fortes em Deus, então elas têm valor. Mas quando eu uso essas atividades simplesmente para fazer propaganda, tá, de uma denominação, ou eu transformo isso num negócio manipulador de mentes, então está errado. Quando eu uso isso como um método para encher o meu ambiente, isso está errado. Então, eu não me preocupo se aqui está cheio ou vazio. O que eu quero é que as pessoas, quando entram aqui, aprendam sobre uma vida, sobre um relacionamento com Deus correto. E eu digo sempre isso, não é fácil, tá? Porque nós somos pressionados de todos os lados, e isso não é fácil. Mas esse é o caminho que nós escolhemos. E as exigências de Deus estão aí. Cabe a nós nos esforçarmos para andarmos nela, ok? Então, eu tenho que ouvir também o que Jesus ensina de modo apropriado. Se você puder, escute o que eu ensinei a semana passada, ou leia o que está lá. Você precisa ouvir de modo apropriado
Assim como você precisa ouvir as diferentes vozes com muito cuidado, porque atrás das vozes existe um engano ou a verdade, e você precisa saber discernir onde está um e o outro. Então, vamos entender em parte as palavras de Jesus em João capítulo 15, verso 4. Por que eu digo em parte? Porque eu vou tocar ainda nelas um pouquinho mais para frente, de um modo mais profundo. Então vamos lá. João capítulo 15, versículo 4, diz o quê? Continuem unidos comigo. Não foi isso que nós lemos? Quando você quando você lê, continuem unidos comigo, qual é o sentido disso? Jesus, ele está dizendo, estejam permanecendo. Por que eu coloco isso? Porque, na verdade, essa frase, continuem, continuem, ela é uma atitude contínua, ela deve estar no gerúndio, tá? Ela é uma atitude continuada, você não pode parar, nunca. Essa unidade tem que ser contínua. Então, estejam permanecendo, residindo, continuamente sustentado por mim. É isso que Jesus está dizendo. Continuem em mim, continuem sempre sendo sustentado por mim, sustentados por mim. E eu, isto é, e da mesma forma, do mesmo modo, tá? Eu continuarei unido com vocês. Para que Jesus esteja unido comigo, não basta simplesmente eu ter uma Bíblia, não basta eu ter uma igreja, não basta eu frequentar uma igreja. Eu preciso estar entendendo que a igreja é um objeto de Deus neste mundo, instrutor da verdade. Ela é uma escola, gostemos ou não, a igreja tem esse papel de instruir a pessoa em como andar com Deus, tá? E quando eu aprendo como andar com Deus, eu devo aprender o seguinte: se eu viver com Deus da maneira que o agrada, eu terei a presença dele em minha vida por meio do Espírito de Cristo. E ele continua, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. A observação que eu faço então aqui é que a pessoa que ouve os ensinamentos de Jesus deve continuar permanecendo nele, nos seus ensinamentos, deve continuar sempre. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero estar aprendendo. Eu quero estar aprendendo, porque dessa maneira eu vou estar sabendo como permanecer nele. Então, o ser humano recebe, o que eu percebo aqui, é que ele recebe a proposta divina de permanecer em Cristo, e ele tem que decidir se quer ou não. Aí eu venho com a primeira pergunta: eu aceito Jesus, e ele me aceita? Porque nós achamos que é o seguinte: levante a mão e aceita Jesus. Tá, o passo inicial é esse. Mas e daí? E a partir daí? Eu continuo sendo aceito por ele? Aí alguém diz: mas eu aceitei Jesus. Tá, você aceitou Jesus. E ele, hoje, te aceita? Do jeito que você está vivendo? Eu preciso discernir se estou andando com ele com prazer e me interessando pela sua pessoa. Quando eu digo que estou me interessando por uma pessoa, o que eu quero dizer com isso? Que eu estou me interessando pelos seus pensamentos, pelo seu modo de pensar? Eu me interesso
pelas palavras que saem da sua boca, eu me interesso pelo que ela fala. As suas ações me trazem algum impacto. O que ela faz é digno, é elevado. Se você vai atrás de pessoas que têm pensamentos vazios, você prova o tipo de pessoa que é. Se você vai atrás de pessoas que têm palavras vazias, que não expressam coisas elevadas, e se uma pessoa não tem pensamento e palavras elevadas, com certeza suas ações também não serão. Então, que tipo de gente você é para ir atrás de pessoas assim? E quando você está seguindo Jesus, você tem que saber quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, parte dele, exigências. Então, eu preciso valorizar as suas exigências. Então, isso é que é ter prazer e se interessar na pessoa que ele é divino. Mas o que é que acontece? Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a andar com ele, nós começamos a nos interessar mais pelo âmbito social da igreja do que propriamente ele. Então eu começo a defender amizades, eu começo a defender pessoas, a proteger pessoas, a rejeitar pessoas. Eu quero fazer parte de um círculo de pessoas de amizade, e eu começo a deixar de lado a vida com Ele. Eu começo a pedir a Deus que me ajude nos meus projetos pessoais. E então, aquilo toma o lugar dele na minha vida. Então, aquilo que eu quero, os meus interesses, acabam fazendo com que eu bloqueie o seu trabalho em minha vida o tempo todo. Olha o perigo. Se nós queremos ser ou ter uma vida abençoada por Deus, eu não posso colocar outras coisas em primeiro lugar. Deus disse no passado para o seu povo no deserto: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A palavra Senhor significa aquele que manda, aquele que é dono, aquele que é dono e que deve dirigir. Eu sei que você precisa do seu trabalho, você precisa da sua família, do seu pai, de sua mãe, mas lembre-se que antes dessas coisas, Deus deve estar. Ele é que oferece essas coisas a você, é Ele que abre as portas, é Ele que fecha as portas. Mas, Walter, eu não consigo alcançar um bom emprego? Consegue. Pela sua inteligência você consegue. Você não precisa de Deus para ganhar dinheiro, você não precisa de Deus para estudar, você não precisa de Deus para namorar, você não precisa de Deus para casar, você não precisa de Deus para nada. Você pode viver como quiser, você pode ser dono do seu nariz, mas vida abençoada, feliz, alegre, completa, satisfeito, você não será. Isso só acontece na vida daquela pessoa que tem Deus. Você olha uma pessoa bem realizada na vida, ela é insegura, ela tem medo de todo mundo, ela sempre está se defendendo, ela nunca é capaz de viver para o próximo. Quando ela faz alguma coisa para o próximo, ela faz isso como propaganda. Eu vejo esses grandes milionários, esse homem deu tanto, ele criou uma ONG. Eu não preciso criar ONG. Jesus disse, aquilo que a tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber. Então eu posso ajudar as pessoas sem colocar a boca no trombone. Eu estou disposto a ajudar pessoas e não preciso fazer disso uma propaganda. Então, eu posso estar ao lado de Jesus sem estar com Ele.
E isso é uma experiência que nós temos o tempo todo. Por exemplo, eu posso estar ao seu lado sem estar com você. Eu posso estar em sua companhia sem valorizar a pessoa que você é. Você pode ser uma pessoa muito bacana e eu estou ao seu lado e não valorizo. O que eu estou fazendo? Eu não estou com você. Eu não estou dentro de você. Eu não faço parte da sua vida. Eu só estou como um satélite. Eu estou orbitando você. Eu estou ao seu lado. Ou então, eu estou ao seu lado, mas você me rejeita, porque sabe o tipo de pessoa que sou. Tá? Então, veja só, eu estou com você, mas não me interesso por você. Então, eu estou lá, cada vez que você fala alguma coisa, eu olho de lado, olho para cima, não estou interessado. Para mim, tudo que você pensa, fala, faz, não tem sentido. Ou então, eu estou ao seu lado, e você percebe que eu não me interesso por você, então você me rejeita. Por quê? Por que você vai ficar andando com alguém que não lhe valoriza? Não é isso? Então, quando eu pergunto, eu aceito Jesus, por qual razão eu aceitei Jesus? Por que motivo? Algumas pessoas sempre dizem, Jesus é bom, eu aceitei Jesus porque Ele é bom. Qual é o motivo? Porque Ele é bom? Isso aí todo mundo sabe, até o diabo sabe que Ele é bom e tem raiva disso, porque o diabo queria que Jesus fosse mau. Ele queria que ele prejudicasse a vida de milhões de pessoas nesse mundo. Saber que Jesus é bom, mas quantos sabem que Jesus é justo? Já parou para pensar? E quando eu pergunto, você entende a justiça de Deus de fato? As pessoas não entendem. E quando eu falo, você entende a bondade de Deus? Eles também não sabem. Eles não sabem a abrangência dessa bondade. Eles não entendem até que ponto Deus deve ou pode ser bom. Até o ponto que ele começa a entrar nos limites da sua justiça. Tá? Deus não pode ser bom com uma pessoa que é má. Deus tem que tratar com justiça tanto aquele que é bom como aquele que é mau. Deus tem que ser verdadeiro com aquele que é bom, com aquele que é mau. Deus tem que dar o que o mal precisa, e Deus tem que dar o que é necessário ao que é bom, ao que é bom. Não é isso? Então, a pessoa boa precisa receber de Deus o necessário para manter-se na bondade, num caráter elevado. E a pessoa má precisa receber de Deus o que é necessário para sair da maldade. Então, quando eu pergunto a você, por que você aceitou Jesus? Eu aceitei porque é legal. Eu fui numa igreja, tinha lá o pessoal cantando, eu fiquei, olha, e de repente eu escutei que eu era o bambambam, que eu era o alvo de Deus, que Deus ia fazer grandes coisas na minha vida, eu estou aguardando. Você está azarado, cara. Porque a Bíblia diz que quando nós começamos a andar com Deus, nós vamos ser odiados. Então esse não é o caminho correto para você dizer, eu aceitei Jesus, porque a minha vida vai se transformar numa coisa boa. Porque não vai. Nesse mundo não vai. Esse mundo é tão traiçoeiro, que, por exemplo, na Índia, estão matando cristãos. Sabia disso? Dia a dia, estão matando, incendiando. Pessoas de várias religiões, eles colocam líquido inflamável no pai e na mãe e pede para o filho assistir. Peça agora ao seu Deus, vamos ver se o Deus do seu pai e de sua mãe é poderoso para
fazer com que eles não peguem fogo e não morram. Os filhos assistem o martírio de seus pais, incendiados diante dos seus próprios olhos. Isso na Índia. Um país que tem bomba atômica, que tem ciência, que tem tecnologia, que tem capacidade intelectual. Você imagina, você vê esse absurdo, esse comportamento nem animalesco, eu não sei definir, do ser humano, independe da capacidade que ele tem. Nós somos absurdamente malucos. Quando nós perdemos a imagem de Deus, nós perdemos o bom senso da vida, perdemos o rumo. Então, nós estamos vendo cristãos sendo assassinados. Aqui no Brasil, a pressão é outra. A pressão aqui são essas coisas, ideologia de gênero, essas bobagens que as pessoas inventam, que tentam nos coibir. Tá? A Bíblia diz uma coisa, e eles estão tentando dizer, vocês são proibidos de falar a verdade. Então a pressão é muito grande. Se você falar, você vai ser processado. É assim. Então a pressão aqui é uma pressão psicológica, uma pressão legal, legalista, usando o direito, os caminhos errados do direito, usando os caminhos errados de uma falsa moralidade, de uma liberdade que se transforma a cada dia em libertinagem. Então, é uma sucessão de coisas que trazem sobre o ser humano um peso muito grande. E você defender a verdade em nossos dias é um problema, é um risco. Quando Deus falou comigo, eu dizia agora há pouco, a nossa irmã Dalete, quando Deus falou comigo que eu deveria ensinar a palavra de Deus, eu disse, pronto. Não vou ter audiência, não vou ter muitas pessoas para escutar, porque as pessoas, primeiro, o brasileiro não gosta de aprender, ele se enamora com a ignorância, ele prefere a ignorância, porque a ignorância sempre está à procura de um herói, de um salvador qualquer, que apareça aí, sabe? Que é isso? Eu encontro pastores dizendo assim, eu não estudo, eu abro a Bíblia e falo o que o Espírito me dá. Então, Jesus diz, continuem comigo, como vocês vão entender, nós precisamos aprender a palavra de Deus, para que nós não cometamos erros. Eu preciso me interessar pela pessoa. Veja, eu já fui em muitas reuniões de oração, e aí as pessoas lá começam a falar assim, Deus, envia sobre mim o Espírito Santo, enche a minha vida, envia a tua glória. Ou vocês nunca ouviram isso? Tá. Isso está errado? Claro que não. Quem é que não quer a presença de Deus? Quem é que não quer a alegria de Deus? A vida de Deus? Porque na vida de Deus nós encontramos o quê? As bênçãos da vida. Na vida de Deus eu encontro os caminhos que eu preciso para solucionar minhas questões, tanto íntimas como externas. Mas será que eu não deveria considerar as razões da minha vida estar vazia? Porque se alguém está gritando tanto, o Espírito de Deus vem na minha vida, enche meu ser, é porque você está vazio. Porque senão você diria assim, Senhor, envia o teu Espírito sobre mim para manter a minha vida cheia. Se o cara está falando, enche a minha vida, é porque ele está confessando que está vazio. Ou então ele não sabe nem o que ele está falando, é um doido. É o que a gente ouve aí. Você pode chegar num posto de gasolina e falar assim, por favor, senhor frentista, ligue a tua bomba, abre o bico, ou a tampa do tanque, jogue gasolina e mantenha o nível. Ele vai entender isso?
Ele chega para você e fala assim, quanto vai? Completa? Ou qual é o valor? Ou não é assim? Não é? Agora, se você olhar para ele e falar assim, não, já está cheio, só põe a bomba lá. Como é que ele vai olhar para você? As pessoas chegam nas reuniões de oração e dizem assim, Deus, envia o teu Espírito, enche a minha vida. É porque você está vazio. Põe o bico aí e derrama o Espírito Santo. Agora, se você fosse um cara verdadeiro, você diria assim, Senhor, mantenha a minha vida cheia do Espírito. Porque aí você está sendo verdadeiro. Não é? Mas se você diz que enche a sua vida, significa que você está vazio. Deus, eu preciso da tua glória. Significa que você não está vivendo para Ele. Ou não é? Vamos ser honestos. Você não entende as palavras? Então, eu até escrevi aí um tipo de oração que nos leva a considerar. Por exemplo, Senhor, eu tenho permanecido contigo. Tá, se eu quero discernir a minha vida com Deus, eu deveria imaginar, eu tenho permanecido contigo, eu tenho demonstrado real interesse em uma vida cheia do Espírito, eu procuro entender o que é isso? Não sei. Eu tenho prazer na tua palavra, me esforço para aprender o que tu dizes a mim. Eu tenho interesse na Bíblia, eu quero aprender, ou eu quero ser um brasileiro, mais um ignorante, dentro do aprisco do Senhor. Eu me esforço para colocar em prática a tua verdade e viver para expressá-la, a fim de viver para a tua glória, isto é, demonstrar o teu esplendor, a tua grandeza, bondade, graça, poder, misericórdia e a tua justiça. Eu procuro viver assim, ou eu só estou brincando? Não sei. Eu estou me encantando com as coisas que eu faço? Eu tenho sido verdadeiramente um discípulo de Cristo Jesus? Eu sou um aluno ou não? Porque o que Jesus chamou para que fôssemos é que fôssemos alunos. Mas aprender não queremos. Os próprios pastores, muitas vezes eu digo, para que estudar a Bíblia? Para que aprender a Bíblia? Isso esfria a fé. Já não ouviram isso? Quem já ouviu isso? Então Jesus era o maior congelador de fé. Ele devia chamar Jesus Cristo, ou então Jesus Freezer. Porque quem o seguia tinha que aprender. Ele sempre está dizendo, continuem comigo, unidos comigo. E vocês vão entender muito já. Quando alguém se encontra com Jesus no passado, e esse encontro então não resulta em transformações espirituais e morais contínuas, se não existe aprofundamento, se a pessoa não está crescendo, se a pessoa não está se aprofundando, não continua crescendo, até que ponto esse encontro no passado foi verdadeiro? Pode até ter sido, mas agora está deformado, agora está distorcido. Você encontra com uma pessoa e você diz assim, poxa, você é legal. Mas durante o curso da sua amizade, você não se interessa por essa pessoa como deveria. Então você começou um relacionamento errado. Você não se interessa realmente por essa pessoa. Por qual motivo você está lá? Você não gosta de estar com seus pais, porque você não dá a mínima ao que eles falam. Mas por que você está dentro de casa? Qual é a razão? Você não gosta do trabalho que faz, mas por que levanta todo dia cedo, enfrenta um trânsito, pega o ônibus, o CPTM, o trem e vai para lá?
Você está por aqui com seu marido, com a sua esposa, mas por que você dorme na mesma cama e aguenta aquele pé que roça a tua canela? Deve ter razões. Você não gosta de chegar aqui e falar, bom, agora eu volto aqui e vai falar, meu Jesus, por que você vem? Deve ter razões. Você aceitou Jesus, por quê? Se você não o leva a sério. Se a sua vida de arrependimento não é constante, se a sua vida, a sua missão cristã não se desenvolve, você não aprende a evangelizar, você não aprende a fortalecer alguém, você não aprende a fortalecer a igreja, você está cada vez mais distante. Tudo está ocupando o lugar de Deus na sua vida, tudo está. Antes tudo, Deus era o centro, agora Ele não é mais. É uma questão de tempo para você começar a ruir. Você não está percebendo agora, mas com o tempo você vai ruir. Você está se destruindo aos poucos. Esse é o grande problema, nós nos enganamos, nós achamos, está tudo certo, estou trabalhando, eu estou rindo, eu estou vivendo. Mas você não sabe que o mal, o engano, ele trabalha nas bases. E pouco a pouco, é como aquele prédio lá no Nordeste, em Fortaleza, de repente, cai. E tudo que você tinha dentro de si, tudo que estava sendo construído, é destruído. Você olha pessoas que começaram a andar com Deus, que vinham às reuniões, já não aparecem com constância. Eles não acham necessário. Tudo ocupa o lugar, tudo. Não há necessidade. Eu já sei. Eu já estou fazendo muito para Deus. Deus tem que me pagar agora. Toma cuidado. Você está se enganando, você está ruindo sua própria vida, você está sendo um instrumento para destruir a si próprio. Então, deem a segunda pergunta. Vocês estão comigo? Ou já estão cansados? Nem comecei ainda. O seu encontro com Jesus foi verdadeiro? E a sua permanência nele? Também é verdadeira? Eu sei que se trata de uma frase com uma certa redundância, mas é para você entender. O seu encontro foi verdadeiro? E a sua permanência nele também é verdadeira? Jesus, certa vez, ele estava cercado por religiosos, líderes religiosos, tá? E então, essas pessoas estavam testando o seu conhecimento, testando suas palavras, querendo pegá-lo em alguma coisa, querendo acabar com a imagem dele. Mas as respostas de Jesus eram tão maravilhosas que naquele dia muitos creram nele. E então eu vou usar o texto de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, quando Jesus falou para os que creram nele, e não para os que não creram nele. Tá? Além do mais, a nossa reunião de domingo, ou de terça, não é uma reunião para os que não creem. A nossa reunião deveria ser uma reunião para os que creem. As pessoas que não creem deveriam estar nos grupos pequenos, porque é lá que elas deveriam aprender a crer. Aqui é uma reunião onde eu deveria estar ensinando os que creem como permanecer em Deus. Mas quando eu começo a pregar só para os que não creem aqui, eu esqueço os que creem. E aí eu começo a fazer um papel inverso. Eu enfraqueço os que creem,
tentando, achando que vou fortalecer os que não creem. É uma confusão. Mas vocês entenderam, tá? Então, vejamos lá, o que diz o texto de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. E eu coloco algumas explicações entre parênteses, não para melhorar a Bíblia, mas para aumentar o seu conhecimento. Vê se eu consigo fazer isso. Então, Jesus disse para os que creram nele, repare bem, Jesus disse para os que creram nele. Repare bem, ele começa com uma condicional, tá? Ele não está brincando, ele não está falando aí como esses pastores atuais falam. Você crê em Jesus agora? Prepare, porque Deus tem uma mala para você. Aí de repente aparece um namorado, pé de chinelo, que vai torrar tua paciência. Essa é a mala sem alça. Então, veja lá. Se, caso vocês, olha lá, continuarem, mais uma vez, gerúndio, não é isso? Alguma coisa continuada. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, quer dizer, ensinamentos, você tem que aprender. Quem não gosta de aprender, como é que vai obedecer? O ignorante, ele não quer aprender para arrumar desculpas, justificativas, mas não existe justificativa para a ignorância, não existe, é burro mesmo. Até o burro é mais inteligente que ele, porque é um animal muito inteligente. Eu não sei por que nós chamamos uma pessoa burra de burro. Então, veja lá, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, isto é, se permanecerem continuamente na minha palavra, é o que ele está dizendo, entendem? Serão de fato, isso é, na realidade, ou conscientemente serão o quê? Meus discípulos, meus alunos. Então, veja lá, para que eu seja aluno ou discípulo, seguidor, aprendiz de Jesus, o que eu preciso? Eu preciso ter consciência de que eu sou esse tipo de pessoa. E como é que eu tenho esta consciência? Quando eu tenho a disposição para lembrar o que eu tenho aprendido, permanecer no que ele ensina. Eu estou fazendo o processo inverso, percebe? Então, eu recebo o material de Deus para que, através daquilo que eu recebo, eu adquira a consciência para ser algo, alguém. Ser o quê? Discípulo. Então, invertendo, eu descubro que sou discípulo porque tomei esta decisão conscientemente, porque estou disposto a andar no que ele ensina. Então eu quero aprender o que ele ensina e colocar em prática. Quem não age deste modo não é discípulo coisa nenhuma. Não pode ser. É só usar o raciocínio aqui. É uma questão de interpretação de texto. Simples assim. Continuando então. Me empolguei. Aí, no verso 32 diz, o quê? E conhecerão a verdade. E a verdade, não é? Que verdade é? A verdade divina. O que vai acontecer? Se despirá, vai tirar a roupa, é isso que ela quer, tá? Por quê?
Por quê? Para que vocês possam vê-la e entendê-la como realmente ela é. Porque a palavra aqui, o verbo aqui, conhecer, é uma expressão idiomática judaica que era usada para os noivos na lua de mel, na noite de núpcias, quando um se despia diante do outro, então eles olhavam um para o outro como eles realmente são, eles viam a verdade, porque antes só via a túnica, mas agora a casa caiu. Então, agora eles estão vendo como eles realmente são, a verdade. É isso aí. Então, veja só, voltando aqui, Jesus então diz, vocês que crerem em mim, se continuarem a obedecer os meus ensinamentos, tá? Vocês serão meus discípulos. Então, o ensinamento de Jesus tem uma finalidade, não é isso? Tornar-nos o quê? Discípulos, aprendizes de Deus. E o aprendiz de Deus tem a responsabilidade do quê? Conhecer a verdade, como ela é, sem medo. Nós somos chamados para amarmos a verdade, conhecê-la sem medo, entendê-la, porque tudo que Deus quer fazer é se revelar gloriosamente a nós. Deus não quer esconder nada de você e nem de mim. Isso é grandioso. Por que Deus quer mostrar a sua verdade? Por que Deus quer mostrar a verdade como ela é? Existe uma razão. E ele diz, olha só, e a verdade os libertará. Muita gente interpreta esse texto erroneamente. A liberdade vai me libertar. Então, os pastores vêm assim, e conhecereis a verdade os libertará. A pessoa diz assim, os demônios estão querendo me pegar, agora vai me libertar. Não, se você não se torna um discípulo, se você não obedece, você não vai conhecer a verdade, e você vai estar preso nas garras de demônios, influenciados por eles. Eles vão acabar com a tua vida, eles querem destruir você, acabar com a sua moral, com o seu casamento, seus filhos, sua casa, seus negócios. E não é só isso, já já vamos ver outro detalhe. É muito importante o que eu estou dizendo a vocês. O que é? Que libertação é essa? Significa... conhecereis a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, isto é, os tornará livres do engano, da mentira, da falsidade, do erro e do pecado. Aqui envolve a libertação tanto do maligno como do ser. Envolve a libertação tanto da mentira que vem do maligno, que vem de Satanás e demônios, como aquelas que vêm de dentro de mim, criadas por mim mesmo, das minhas crenças erradas. Lembre-se, Jesus está falando com líderes religiosos mentirosos. Pessoas que, a regra do contexto é essa. Então, veja lá, o que ele está pedindo nesses 2 versículos aqui? Que eu seja discípulo de Cristo. Que o discípulo deve conhecer o quê? A verdade. E essa verdade deve trazer para mim libertação. Se eu não consigo me libertar
do espírito do engano, do erro, então eu não sou discípulo, porque eu não estou aprendendo. Vamos lá. Para que essas razões, então, sejam verdadeiras, isso tudo depende do quê? Da minha permanência em Cristo, tanto nele como no que ele diz. Aquilo que ele diz deve estar dentro de mim. Aqueles que estavam brigando com Jesus, os falsos líderes religiosos, como muitos hoje em dia, eles não têm a preocupação de expressar a natureza divina, que é a verdade. Por que você quer obedecer? Por que Jesus está dizendo que você tem que ficar nele? Porque através do ensinamento dele, você passa a expressar Deus através da sua vida. Deus pode ser visto. Ele mesmo disse que as pessoas possam ver as coisas que vocês fazem, brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo tudo que vocês fazem, possam então glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Correto? Não é isso? Então, quando vocês agem de maneira correta, Deus é glorificado, mas quando vocês agem de maneira errada, Deus não pode ser glorificado. Ele é esquecido e rejeitado. Então é muito importante que nós possamos aprender essa grande lição. Veja lá. Eu coloquei aí na sua folha, esses homens que estavam com Jesus, o que eles exibiam? A natureza divina ou a hipocrisia religiosa, uma crença falsa? Distorções bíblicas, naturalmente que era isso. Eles tinham disposições egoístas, eles queriam dominar as pessoas e ganhar dinheiro por meio da religião. E só por isso eram falsos. Você nota alguma diferença dos dias de hoje? Você vê um programa na televisão, eles falam 10 minutos e depois eles colocam lá 5, 6 bancos, que é para você não ter escapatória. Deve ter algum perto da tua casa. Eles têm conta em tudo quanto é lugar. Deposita aqui, deposita ali, deposita lá. E não tem problema. Para muitas pessoas, a crença pessoal, a sua própria religião inventada por ela mesma, está acima de Deus. Ela não está a fim de escutar o que Deus diz. Ela não quer seguir as orientações de Deus. Ela segue o que ela quer. E a sua hipocrisia religiosa é colocada acima da verdade divina. Então a pessoa não segue Bíblia, ela segue o que ela pensa. Ela usa a Bíblia para se justificar, mas nunca para abençoar o próximo. Quando ela sofre, ela diz: eu que sofro mais do que todo mundo. Meu irmão, eu acabei de dizer para você que o cristianismo não é coisa fácil. Eu estou preocupado se vocês estão atentos ao que eu estou falando. Que às vezes eu falo, às vezes não, eu sempre falo muito e vocês ficam entediados. Mas veja lá, quando nós nos deparamos com a verdade, o que ela faz? Ela nos encurrala. Ela nos empurra contra a parede e grita. O que você vai fazer? Ela exige de nós uma atitude, uma decisão. Você vai escolher a luz ou vai escolher a escuridão? Você vai escolher Deus ou o diabo? Você vai escolher o amor ou o ódio? Então nós temos que decidir. Quando Deus nos aceita? Eu aceitei Jesus, e Ele me aceita. O meu encontro com Jesus foi verdadeiro, e a minha permanência nele continua sendo verdadeira? Depende. Eu sou discípulo?
Eu estou procurando conhecer a verdade? Eu estou sendo libertado pela verdade? Do mal? Terceira pergunta. Então, quando Jesus me aceita? Se eu já não tenho noção se Ele me aceita, ou melhor, eu já tenho noção se eu estou nele, quando Ele me aceita? Eu tenho que analisar se estou ou não estou, porque se eu não quero ser discípulo, nele não estou. Se eu não quero conhecer a verdade, não posso estar nele. Se eu continuo como daquelas pessoas que entram numa igreja, entro lá vazio e saio vazio na mente. Imagine você pagando um curso, entrando numa escola, fazendo um curso de direito ou medicina, e não vai lá, não estuda, não aprende nada, não presta atenção, só fica mascando chiclete. Você entra numa academia e você fica ali só, parado, fazendo exercício respiratório, com a apneia. Então, eu fico pensando, meu Deus, o que você está fazendo ali? Você começa a crescer para a vida e não quer aprender a viver. O que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Você quer ingressar no casamento porque acha maravilhoso se vestir de branco, parecer uma princesa. E depois, para aguentar o sapo? Não é fácil, meu irmão. Então, quando Jesus me aceita? Primeiro, quando estou disposto a permanecer nele para produzir fruto. Fruto. Veja só. Eu vou usar a parte B de João 15, versículo 4, do nosso texto base. Diz assim: pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto. A palavra fruto no grego é a palavra karpos, que significa fruta. Mas não é só isso. Trabalho para Deus, resultado, utilidade, louvor. Então, nós só podemos dar fruto, isto é, trabalho para Deus, resultado, utilidade e louvor, se ficarmos unidos com Ele. Muitos confundem o trabalho de Deus como alguma função dentro da igreja local que frequentam. Eu trabalho para Deus. Você pode estar fazendo algo agora pelos princípios de Satanás. Você pode estar trabalhando com pessoas, mas ao mesmo tempo você não está levando essas pessoas a se unirem a Deus. Você quer que elas façam parte da sua personalidade. Você as rouba de Deus. Entendem o que eu digo ou não? Isso é um perigo. Há muitas igrejas que se reúnem só para produzirem eventos. Eu até brinquei um dia aqui com vocês. Os caras estavam cantando, todo mundo animado, de repente entra uma figura sinistra, com um terno e uma Bíblia na mão, e todo mundo olha, ixi, já vai estragar a festa. Quem é o diabo? O pastor. Ele fala assim, vamos irmãos aprender a Bíblia, todo mundo diz, vamos. Tudo cai, tudo desmorona, ninguém dá mais atenção a nada. Ele está falando, a moça põe uma atitude de má educação,
que eu acho uma coisa mal educada, quando você está diante de alguma coisa elevada, ela pega a cabeça e põe no ombro do namorado. Duvido que você faria isso diante de um presidente da República. Isso é uma falta de educação, falta de ética. É bom que vocês saibam mesmo. E fique sabendo que eu acho isso, penso nisso, acredito nisso como falta de educação. Eu não faria isso na sua casa. Então, veja lá. Muitos confundem o trabalho para Deus com atividades religiosas dentro de uma igreja local. Mas essa não é a maneira correta de entendermos o termo. O fruto que Jesus fala aqui se dá em toda parte. Ele se dá na igreja, fora da igreja. Ele se refere ao quê? A ações e reações. Muitas vezes nós raciocinamos apenas religiosamente. Acontece um negócio, você fala assim, chega! Eu sou cristão, mas não sou bobo. Quer saber o que eu vou fazer? Pronto. Já sei o que você vai fazer. Você vai agir alheio à palavra de Deus. E isso nós fazemos com uma certa constância. Nossas ações e reações pessoais tomam o lugar da palavra de Deus e esquecemos do que Deus diz. Há caminhos que para o homem parecem certos, mas no final esses caminhos o conduzem à morte. O que nós fazemos? Em vez de expressarmos a natureza de Deus, expressamos a nossa. Em vez de expressarmos a natureza divina, em vez de expressarmos a graça e o poder de Deus, expressamos a nós mesmos. Mas onde está isso na Bíblia? Logo a seguir. Nos versículos 7 e 8 de capítulo 15 de João. Posso ler ainda isso? No versículo 7, do João capítulo 15, diz, se, de novo, para quem que ele está falando? Para os que creram nele. Se vocês ficarem unidos comigo, continuarem, tá? Unidos comigo, repare, as minhas palavras continuarem em vocês. Então não é só estar em Jesus, eu preciso ter o que ele fala dentro de mim. A maioria não quer saber disso. Ah, vou para a corrente, é agora. Eu lembro na igreja, quando eu comecei, tinha cartinha para Jesus. Você acredita? A gente escrevia uma carta a Jesus, eu quero isso, eu quero isso. Aí na hora da corrente todo mundo levantava a cartinha para Jesus. Leia aí. Todo mundo levantava uma carta, cartinha para Jesus. Um absurdo. A que ponto nós chegamos da ignorância? O Deus onisciente precisa que eu escreva uma carta para ele e que eu coloque dentro do envelope, porque só ele pode ler o que eu quero. Que barganha, hein? Que escambo, hein? Então você vê o absurdo onde chegamos. Então vamos lá. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Sítio, fogão, computador, sofá. Eu quero aquele sofá que quando você aperta o botão, faz assim, uau!
Não cabe na minha sala, mas é esse que eu quero. Que hoje as casas estão diminuindo. A gente vive num país continental e as casas estão ficando casa japonesa. Né? Então, eu quero aquele sofá. Não quero saber. Eu quero sofá de primeira classe. Eu quero deitar, se televisão de vários ângulos. Né? Então, eu quero que mais? Eu quero um sítio. Que mais que aparecia na BMW? Celular, eu quero um celular. Cada coisa. Mas tudo bem. O que significa isso? E tudo que pedirem, significa, e tudo que perguntarem, interrogarem, solicitarem, o que é necessário para um determinado momento. Você está numa situação difícil, e então você vai pedir a Deus, Deus me tira da situação. É isso? Não. Porque você não deve confundir conforto e isenção de problemas com necessidades essenciais. Deus, eu não tenho comida. Então você diz assim, eu vou roubar. Deus, faz chover arroz e feijão do céu. E esquece. Vai cair tudo no seu telhado. Imagine aquela fritada de arroz e feijão lá em cima. O que vai aparecer de rato ali. Pomba, que é o rato de asa hoje em dia. Então você vê, Deus não vai fazer. Eu já vi pastor dizendo assim, se você pedir que caia dinheiro do céu, Deus vai enviar do céu dinheiro. Chamou Deus de criminoso. Imagine, que números serão as cédulas que não foram impressas no Banco Central? Você está recebendo um dinheiro falsificado. Deus está dando notas, cédulas falsas. Isso é um absurdo. Antes de chegarmos a uma situação dessas, Deus está sempre nos orientando como nós devemos agir. Nós vivemos num mundo onde o estudo é necessário, então vai estudar. Pode parar de ser vergonhice, vai estudar. Nunca pare de ler. Aprenda a ler, goste de ler, leia sempre, goste muito de ler, leia todo dia. Aprenda a ler. Isso vai abrir sua mente. Você precisa se preparar. Deus sempre vai preparar você dentro de uma situação. Ele vai ensinar você como agir ali. Roubar, não. Deus pode fazer um milagre? Pode. George Miller cuidava de centenas de crianças na Inglaterra. E às vezes faltava o alimento. Ele dobrava os seus joelhos e dizia, Deus, como é que eu faço nessa situação? Como é que iria fazer para arrumar comida para 500 pessoas? Sair pedindo? Alguém pode dar um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Você percebe que não daria jeito? E ele recorria a Deus, como é que eu faço? Quando ele saía da sua reunião de oração, do seu momento de oração, aparecia alguém lá no portão com carroças e carroças de alimentos para as crianças. Deus sabe o que faz. Eu não entendo o seu momento, e você talvez não entenda, mas você deve pedir a Deus que oriente você a agir corretamente. Como na igreja, por exemplo. Quem é que dá o crescimento à igreja? É Deus. Vamos supor, se eu criar métodos de crescimento, eu posso fazer com que a igreja tenha muitas pessoas aqui, correto? Eu começo
a falsificar certas coisas. Eu crio métodos para ludibriar, para incentivar você a ser mais positivista, por exemplo. Então você vai gostar disso. Porque você chega aqui e diz assim: olha, eu fui num lugar, mas aquele homem falou que eu posso, que eu sou, que eu não sou, e eu sou. Você não sabe nem o que você é e nem o que não é. Simplesmente você se empolgou com uma mensagem mentirosa. E você quer voltar lá, porque você acredita que ali você vai receber o que você quer. São inúmeras as baboseiras que existem dentro da igreja. Mas eu me recuso a isso. Eu digo: Senhor, a palavra de Deus diz que é o Senhor que acrescenta as pessoas na igreja. Cabe a mim ensinar como as pessoas têm que andar contigo. E o Senhor é quem vai colocar essas pessoas lá. Então eu tenho que confiar no trabalho de Deus e não nos meus métodos. Percebe ou não? Sim ou não? Você está trabalhando lá naquele lugar e você diz: eu não estou aguentando mais isso daqui. Calma. Não alimente a sua mente assim. Você tem que pedir a Deus: Deus, como que eu tenho que me portar nesse momento, nesse lugar? Eu sou discípulo do Senhor. Ou não foi isso que vimos? Quando eu estou disposto a permanecer nele, tá? O que eu quero? Produzir fruto. Eu quero mostrar às pessoas quem ele é. Ou não é isso? E então, continuo. Eu já falei isso aí. Não. E, estou certo aí não? Sim. E, agora o versículo 8. Isto é, desse modo, dessa maneira, a natureza gloriosa do meu Pai se revela. O propósito de você pedir e vai receber, o que é? Você vai expressar aquilo que ama, Deus. Não é que você vai receber carro, sítio, computador. Jesus não prometeu isso e não promete isso. Eu vou orar e então ele vai me dar. Não. O que você tem que pedir é: Deus, eu quero expressar o Senhor. Olha a oração do Pai Nosso. Jesus, Pai Nosso que está nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. É isso que ele disse. Na versão antiga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Significa: eu quero que todos vejam que o Senhor é santo, é puro, perfeito. Jesus ensinou isso, mas não. Nós dizemos assim: Deus é Deus quando Ele me dá saúde, carro, casa, dinheiro, palacete, sítio, computador, sofá. Bicicleta, patinete. Aí já está decaindo, né? Mas veja, então começa com essa história. Isso está errado. Você está numa luta agora familiar. E aí você diz: Deus, em nome de Jesus, vou fazer uma campanha para que o espírito vá embora. Não vai. Você só começa a melhorar as coisas quando você começa a expressar a natureza divina. Do contrário, é puro egoísmo. Tudo não passa de interesse pessoal. Você diz: eu não aguento mais o meu filho, Senhor.
Ô, Dona Maria, ora pelo meu filho aí, porque está ruim o negócio aqui. Seu Zé, ora pelo meu filho, porque o bicho está pegando ele. Não adianta você pedir oração. O que Deus quer é que você expresse a natureza divina ao seu filho. Eu disse a semana passada, quantos pais poderiam dizer aos seus filhos, filhos, sabe por que eu estou ensinando você? Porque eu quero que você siga o meu exemplo. A maioria dos pais não tem condição moral de fazer isso. As mães também não conseguem chegar aos seus filhos e dizer, eu quero ensinar vocês porque eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Qual é o exemplo, pai? Ganhar dinheiro? Qual é o exemplo, pai? Ser corrupto? Qual é o exemplo, mãe? Ser uma mulher mandona? Qual é o exemplo, mãe? Ser uma mulher briguenta? Fofoqueira? É o que muitas mães e muitos pais acabam ouvindo de seus filhos. Eles não querem seguir o exemplo de seus pais, porque eles não dão exemplo de nada. Eles não são homens de Deus, nem mulheres de Deus. Então, o que você quer? Você quer uma saída fácil? Você quer uma vida confortável, isenta de problemas? Mas Deus quer trabalhar no seu caráter. E muitas vezes Ele vai permitir que você passe por situações que você não gostaria de estar passando. Mas Ele vai colocar você lá. Porque Ele quer trabalhar na sua personalidade, no seu caráter. E então, que eu esteja, quando Jesus me aceita, não é? Que momento, tá? Então, para que eu seja aceito por Jesus, que eu esteja obedecendo aos ensinamentos dele, de Jesus, a fim de mostrar que sou discípulo, pelo conhecimento que possuo da verdade. Não é isso que nós estamos batendo desde o início? Ele disse, vocês produzam fruto e sejam meus discípulos. O nosso segundo texto, eu quero destacar o versículo 32, que diz, olha lá, e conhecerão o quê? A verdade. Isto é, já expliquei para você, que conhecer significa o quê? Uma expressão idiomática judaica que se refere ao casamento judeu, e na noite de núpcias o casal se despia um diante do outro. E conhecerão a verdade, isto é, a verdade divina se despirá diante de vocês para vê-la e entendê-la como ela realmente é. E a verdade os libertará, os tornará livres do engano, da mentira, da falsidade, do erro e do pecado. O verso 31, como nós já sabemos, se refere a estarmos obedecendo. Se você obedece, se torna discípulo e conhece a verdade. Ou não é isso que vimos? E o que significa isso? Que a verdade sempre nos leva ao quê? À presença de Deus. E nós reconhecemos o seu valor, a sua utilidade. A verdade nos revela a Deus e por isso ela é útil, ela é valorosa. Muitas vezes nossas ações e reações são perversas, cheias de ódio, de malignidade. Reagimos errado. Somos ofendidos e rapidamente ofendemos. Em vez de seguirmos o Espírito de Cristo e seus ensinamentos, seguimos quê? O espírito do enganador, Satanás, o diabo. Você pode ver que muitas confusões familiares, quando alguém fala assim, você fez isso, mas e você? Mas e você? E você? O que é isso? Acusações, é o diabo. Outras vezes, a coisa parte da mentira. Mas eu faço isso, eu faço aquilo. É uma víbora. Ou ele ou ela. Ele está agindo ele está agindo com bases na mentira, no engano. Você não é o que diz ser. Você está querendo me ofender através da mentira. E então você começa a acusá-lo.
ou acusá-la. E você começa a mentir também, não tem fim. Aí alguém diz assim, isso aqui não tem valor. É mais valor você, é mais fácil, eu reconheço. Vai lá numa igreja qualquer e levanta a sua carta para Jesus. Vai lá. Vai lá naquela igreja lá que o cara lá grita, esperneia e joga para cima o paletó e sopra e você cai de costa e levanta e continua o mesmo bobo. Quando nós agimos mentindo, enganando, acusando, nós estamos expressando a natureza de alguém que estamos seguindo. Quem? Deus não pode ser, porque Ele não é mentiroso. Estamos seguindo a natureza do pai da mentira, que é Satanás, quando nós deveríamos expressar a natureza divina. E eu termino. Digam graças a Deus. Que por meio da minha permanência em Jesus, eu expresse a natureza divina. Uma vida aprovada por Deus e produza muitos frutos. Então, eu tento através desta sentença expressar o porquê da minha permanência em Cristo. Aí está. Por que eu devo permanecer em Cristo? Para expressar a natureza divina. Por meio do quê? De uma vida aprovada por Deus. E uma vida aprovada por Deus produz muitos frutos. Você compreende isso? Falei tanto para chegar nisso. Podia já falar isso logo de cara, né? Mas às vezes Deus traz você aqui para testar a sua paciência e o seu amor a Ele. E me colocou na sua frente como o agulhão para cutucar a sua perseverança, a corda. Na verdade, que eu possa confiar em Deus por meio da sua verdade, que eu possa encontrar a vida por meio da verdade, a alegria e a felicidade eterna por meio da verdade, que eu possa entender que Jesus não é um solucionador de problemas, Ele não é isso, mas Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos conduz ao quê? À verdade. E a verdade nos conduz ao quê? À vida. É uma vida que é aprovada por Deus. Não é uma vida qualquer. Por isso, o salmista disse, no Salmo 16:11, Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Não é o que Deus dá de material que enche a gente de felicidade, não é só dinheiro. O dinheiro te escraviza, irmãos, torna você uma pessoa avarenta, mesquinha, você acaba até se tornando um ladrão de Deus. Sabia disso? O dinheiro começa a entrar e você se torna um ladrão de Deus. Você começa a roubar a Deus. Você não se interessa mais em saber que é Ele que está dando, é você que está conseguindo. Daqui a pouco não é mais Deus que está dirigindo a sua vida, é o dinheiro. Você arruma uma namorada,
Foi Deus que colocou aquela moça ou aquele rapaz no seu caminho. Daqui a pouco não é mais Deus que está dirigindo sua vida. É a moça ou o moço. É o relacionamento. Vocês casais vivem dizendo, precisamos fazer algumas reuniões para a gente saber como fazer. É justo isso. Até procurar psicólogos é muito bom. Eu digo assim, psicólogos cristãos, muito bom. Mas, se vocês como casais não quiserem servir juntos a Deus, vocês podem procurar quantos psicólogos quiserem, quantos conselheiros vocês quiserem, podem ler quantos livros quiserem. A vida de vocês, o casamento de vocês, será sempre esse abacaxi. Esse pepino para ser descascado. Não adianta. Vocês e eu nascemos para servir a Deus. Primeiro, tenha isto em sua mente. Nós nascemos para expressar a natureza de Deus. Nós nascemos para produzir frutos. Nós nascemos para sermos discípulos de Cristo. Então, cuidem disto. E então, quando vocês querem expressar a natureza de Deus, aí vocês vão entender por que vocês devem acertar os passos. Por que eu aceitei Jesus? Por quê? Porque Ele é bom? Não. Eu aceitei Jesus porque sem Ele eu não consigo expressar a natureza divina. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Sem Jesus eu não me transformo em um seguidor da verdade. E sem Jesus eu não vou à vida eterna, eu serei lançado no inferno. A minha vida, você diz, já está um inferno. Você não imagina o que é o inferno. Jesus disse o que Ele é. Então não brinque com essas coisas, não facilite. Se hoje Deus falou com você, se hoje você pôde aprender mais alguma coisa de Deus, se eu pude ser um instrumento de Deus na sua vida, para fortalecer seu coração e sua mente, eu vou ficar muito feliz. Se você puder sair daqui mais cheio de Deus, eu vou ficar feliz. Se amanhã você entrar no seu trabalho e dizer assim, poxa, todo dia eu entro aqui e começo só a achar coisa ruim, mas hoje, em nome de Jesus, está cheio de coisa ruim, mas Deus vai me ensinar como me mover entre as peças. Eu vou andar nesse tabuleiro com as jogadas de Deus. Ele vai me movimentar. Deus, se eu cometer algum erro, por favor, me ajude, me perdoe. Eu já peço antecipadamente, antecipadamente, porque nós somos falhos, nós somos errados, nós nos afastamos de Deus. Mas que Deus nos ajude a sermos sempre instrumentos dele e a refletirmos a sua grandeza neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração, essa minha